Eu avisei na última aula, já no final, nós estávamos terminando de falar ali sobre um tema muito interessante, que era a questão dos efeitos da sentença no processo coletivo. Não é? Nós hoje vamos voltar a trabalhar nosso tema agora com uma outra perspectiva, não é mais sob uma perspectiva de uma teoria geral do processo coletivo. Nós agora vamos fazer as chamadas conexões internas do sistema. Por quê? Porque nós vamos trabalhar as ações coletivas em espécie, ou as espécies de ações coletivas, de tutelas coletivas, existentes no sistema jurídico brasileiro. Para poder a gente trabalhar esse tema, é aquilo que eu disse. Nós tivemos que passar até agora uma boa temporada, onde nós trabalhamos, vamos chamar assim, 3 grandes temas, né? Mais genericamente. Nós trabalhamos um tema com relação ao objeto quanto à pretensão no processo coletivo, certo? Para definir o objeto do processo coletivo, mostrando as espécies de direitos coletivos que se prestam a ser objeto de um processo coletivo. Depois trabalhamos a questão dos sujeitos ativos, mais voltado para a questão do sujeito ativo, tendo em vista que é o tema, o ponto em matéria de sujeito do processo coletivo, que é mais, que exige mais do intérprete e aplicador do que tange as possibilidades, porque demandado se sabe é aquele que viola o direito. Agora, quem é o legitimado para agir? Aí nós tivemos que evoluir de uma teoria ordinária de legitimidade até chegar a uma teoria da legitimação extraordinária, vocês estão colocando, já deve ter colocado no trabalho, não é isso? E aí depois nós fomos trabalhar um terceiro tema que é muito rico, que é o tema a respeito da sentença. Né? Na sentença, nós estruturamos a sentença para ver, dentro da sua estrutura, exatamente o que compõe a sentença no sistema atual, moderno e bem atualizado do processo. É a questão dos seus elementos, a questão da publicação da sentença, a questão da eficácia da sentença, a questão dos efeitos da sentença, a questão da coisa julgada, do processo, e especialmente quando a sentença adquire essa qualidade, ou quando ela adquire essa autoridade, como diz o legislador lá no artigo 502 do Código de Processo Civil, não é isso? E estudamos dentro desses temas, muitos temas relativos à questão dos efeitos da sentença. Estudamos os efeitos da sentença para o processo coletivo. Os efeitos mais importantes, relevantes a se destacar, são os efeitos condenatórios no campo das obrigações, de fazer, não fazer, entrega de coisa, pagar ou por quantia certa. E aí nós estudamos a execução na questão de obrigação de fazer e não fazer, do artigo 84. Eu falei que pode aplicar a mesma regra para a execução de obrigação de entrega de coisa. E depois trabalhamos a questão de uma execução em matéria de processo coletivo, voltada para a obrigação de pagar, especificamente, mais detalhadamente, a obrigação de pagar a vítimas e sucessores, tendo em vista 2 aspectos que são interessantes. É que essas vítimas e sucessores são beneficiados sem que tenham participado da relação jurídica processual, isso é importante. Segundo, a questão da competência para ajuizar depois a liquidação e a execução da sentença coletiva por essas vítimas e sucessores, ou por um dos legitimados do artigo 82, que também podem, querendo ajuizar o cumprimento da sentença, ou a liquidação, a execução da sentença, como nós já vimos, mas principalmente trabalhar essa questão da competência, né? Então, foram muitos temas que envolvem aí a questão da sentença. Eu quero dizer que agora, com relação a esse terceiro tema,
nós vamos desdobrar agora as matérias para serem trabalhadas a fim de alcançar uns pontos mais relevantes para as duas avaliações nesse tema, a questão da sentença, seus efeitos. Olha, os efeitos da sentença, eu falei aí muito com relação... expliquei os efeitos gerais, principais e acessórios, depois destaquei aqueles efeitos mais relevantes no processo coletivo. Não fomos fazer um estudo aprofundado dos efeitos da sentença, porque é um assunto que não é agora para o processo coletivo. Esse é um assunto que vocês devem ter estudado. Eu acredito que foi dado pelo professor muito bem, lá na parte do processo de conhecimento, teoria geral do processo, alguma coisa, e do processo de conhecimento, maior amplitude de informações a respeito do tema. Eu aqui me voltei mais para questões que dizem respeito mais diretamente ao processo coletivo, porque é uma matéria já dada. Eu quero dizer que realmente esse tema ele é trabalhado lá na doutrina clássica, eu não sei como foi que o professor passou para vocês, essa questão da sentença, da coisa julgada, sempre se estuda a coisa julgada aí como um instituto autônomo, não é desmerecendo nem minimizando a importância da coisa julgada na sentença, mas sempre dizendo os limites objetivos da coisa julgada, os limites subjetivos da coisa julgada, a coisa julgada material, a coisa julgada formal. Trabalha-se com essa estrutura, com essa linguagem. Eu procurei trabalhar aqui de outra forma, procurei trabalhar com sentença e seus efeitos. E o tema foi voltado para a sentença e seus efeitos no que tange a questão objetiva. A sentença quanto ao resultado, os efeitos objetivos. Pouco falamos de efeitos da sentença no campo subjetivo, a não ser, logicamente, lá no artigo 103, quando estende os efeitos a todos. Então, nós temos ali os efeitos subjetivos, os efeitos da sentença após o trânsito em julgado. Olha como é diferente aqui a forma que nós deixamos retratada para uma compreensão da matéria. Os efeitos da sentença no processo coletivo após o seu trânsito em julgado. Aí nós vimos aí a questão dos efeitos erga omnes, esses efeitos erga omnes alcançando, inclusive, terceiros, interessados, vítimas, sucessores, que não participaram da relação vítima-processual. Não é? Mas da sentença do processo coletivo não resulta só efeitos de obrigação de fazer e não fazer, e de obrigação de pagar com relação a terceiros, vítimas e sucessores. Também, logicamente, resultam outros efeitos condenatórios de obrigação de pagar, e nós falamos isso, com relação à obrigação de pagar indenização por danos morais coletivos, indenização por danos materiais coletivos, que nós já vamos voltar esse assunto lá quando estudarmos a ação civil pública, principalmente, não é? Mas aqui no Código do Consumidor é a mesma coisa que nós vamos também ver com relação à ação civil pública, se aplica a mesma coisa, tá certo? Bom, isso implica em a gente ter uma visão que é muito interessante para a gente poder entender agora a questão das espécies de demandas coletivas, né? Ressalto bem esse aspecto. Olha, quanto aos efeitos da sentença, como eu já falei, primeiro, que nós vamos trabalhar esses efeitos da sentença agora em todos os processos, sempre chamando bem atenção para esse aspecto. Segundo, eu chamei mais atenção agora, nessa fase da teoria geral, dos efeitos objetivos, no que diz respeito ao campo das obrigações, fazer, não fazer, entregar coisa, etc. Dificilmente uma ação coletiva visa, pura e tão somente, declarar o direito ou desconstituir o direito. É claro que eu não estou dizendo aqui que não existe, mas dificilmente existe. Sempre resulta nas ações coletivas efeitos da sentença no campo das obrigações. Menos nas obrigações de entrega de coisa, mas também não vai se descartar. Pode surgir uma hipótese de uma sentença, de uma ação coletiva, que possa ensejar
uma obrigação de entrega de coisa. Mas sempre as ações coletivas em matéria de direitos difusos, vocacionadas às ações, a, 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 a efeitos condenatórios de obrigação de fazer e não fazer, e as ações coletivas da defesa de direitos individuais homogêneos, sempre vocacionadas a efeitos no campo da obrigação de pagar, seja as vítimas sucessores, seja coletivo, indenização de natureza coletiva, material ou moral. Certo? Esses pontos são muito importantes e relevantes para a gente trabalhar doravante, não é? Mas nós vamos ter o desdobramento desses efeitos nos seguintes aspectos, mas vamos estudar bastante. Os efeitos da sentença, eles se dão com relação ao tempo, passado, presente e futuro. Os efeitos da sentença se dão com relação ao objeto, esse foi um dos que a gente mais trabalhou, tendo em vista as peculiaridades do processo coletivo, muito voltado para aí. Os efeitos da sentença quanto ao tempo, quanto ao objeto e quanto aos sujeitos ou destinatários, tá certo? Quanto aos sujeitos ou destinatários. De uma forma ou de outra, nós vimos, principalmente quando analisamos o artigo 103. Mas nós vamos ainda ter muitos, principalmente no controle de constitucionalidade, nós vamos voltar a trabalhar bastante esse tema, certo? No que diz respeito ao efeito da sentença nessa espécie de demanda de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Então, eu quero chamar a atenção para todos esses pontos que eu estou falando, que eles vão ser muito destacados daqui por diante. Agora, isso em matéria de, logicamente, cada um dos processos que nós formos vendo agora. Bom, visto essa conclusão aí que a gente teve, eu espero que vocês tenham tido uma certa compreensão dessa matéria, essa compreensão seja agora transposta para o trabalho que vocês estão realizando, hoje ainda é quinta-feira, vai até segunda-feira, espero que vocês façam uma transposição de ideias, mostrando que compreenderam bem o assunto, aquilo que faltava entender, compreender, agora vocês podem fazer um reexame, ou assistindo aula, ou lendo algum texto sobre o assunto, e colocar no trabalho e melhor fixar alguns pontos de dúvida que vocês tinham. Hoje ainda é um dia de tirar alguma dúvida, vocês, impressionante, não tem dúvida. Isso é bom, isso é ruim. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho dúvida. Vocês ainda não estudaram, não tem dúvida, será que é por isso? Se for, tá bom. Ou por outro, se você disser, professor, olha, esse curso é horrível, porque ele só me deixa muita dúvida. Graças a Deus. Se vocês alcançarem isso no curso de Direito, vocês podem dizer que vocês estão saindo do curso de Direito como exímios estudiosos do direito, porque a gente precisa ter dúvida para poder estimular também, é uma forma de estimular a gente buscar aprender, e segundo, há muito questionamento e nós temos muito que estudar e aprofundar realmente nos temas aqui propostos, né? Bom, minha gente, como eu falei que nós vamos estudar agora isso por processo, vejam o detalhe. Nós tivemos aí várias análises de dispositivos do Código do Consumidor. Nós vamos voltar agora a olhar o Código do Consumidor naquilo que a gente também já viu, mas sob uma outra perspectiva, sob um outro olhar. O nosso olhar que foi passado, a vista que nós passamos no processo, nos artigos do Código do Consumidor, foram aqueles artigos e aquela vista sobre temas específicos que eu procuro encaixar dentro de uma teoria geral do processo. Dentro de uma teoria geral do processo, em que sentido, professor? No sentido de que essas normas que nós vimos, elas não, apesar do legislador sempre, nós vimos isso, eu chamei a atenção, ele trabalhar com a ideia de que, para efeito deste código, na aplicação deste código e assim por diante, mas eu trabalhei com dispositivos que são susceptíveis de ser trabalhados e entendidos dentro de todo e qualquer processo coletivo, ou aplicáveis dentro de todo e qualquer processo coletivo,
principalmente naqueles que não têm a matéria que tem no Código do Consumidor, porque a Lei da Ação Civil Pública, por exemplo, nós vamos ver que integrou agora, veio a se integrar com o Código do Consumidor, mas ela, você olhando a Lei da Ação Civil Pública isoladamente, ela não tem quase nada, ou tem muito pouca coisa em relação ao que tem o Código do Consumidor. Nós vamos analisar isso quando a gente fizer a análise da Lei da Ação Civil Pública. Agora, nós vamos trabalhar as ações coletivas em espécies, e aí nós vamos, primeiro, trabalhar as ações coletivas do Código do Consumidor. Olha o detalhe agora. Aí sim, agora é que nós vamos passar a ter uma segunda visão desses dispositivos voltados exclusivamente para o Código do Consumidor. Lógico que aqueles dispositivos que a gente já trabalhou, eu só vou dizer, olha, nós trabalhamos aqui como uma visão de teoria geral, mas eles, aqui, eles estão sendo invocados pelo próprio legislador quando ele diz, para efeito deste código, a fim de aplicar este código, e a linguagem que ele utiliza com esse objetivo, é exatamente mostrar que esses dispositivos foram destinados ao Código do Consumidor, porque não se trata de um código de processo coletivo, não é? Mas, agora, quando a gente terminarmos de fazer essa leitura desses dispositivos com outros que nós vamos complementar, aí nós vamos ter duas perspectivas, duas leituras, duas visões do Código do Consumidor, minha gente, neste título do Código do Consumidor, que é o título 3, que vai, reparem aí no Código do Consumidor, o título 3, certo? Que diz o seguinte, nesse título 3, da defesa do consumidor em juízo. Aí nós temos o capítulo 1 das disposições gerais, temos o capítulo 2, que trata da ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, temos o capítulo 3 com relação à questão das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Aí temos o capítulo 4, que cuida da coisa julgada. Repare como o legislador ainda é muito preocupado em trabalhar o tema da coisa julgada assim de forma destacada, como sendo um tema que é um tema importante, merece toda a importância que o legislador e a doutrina dá, mas é preciso se saber que a coisa julgada é uma qualidade só, uma autoridade da sentença. O que eu acho mais importante é destacar a questão da sentença. A sentença que é o ato importante. Agora, a coisa julgada é um momento da sentença que transforma a sentença em impossibilidade de modificá-la, quer por não existir recurso, quer por ter sido esgotados os recursos, e impossibilidade de alterar o seu objeto, tendo em vista que ela alcançou e ela definiu, e é o que ela define que fica resolvido, reconhecido, bom ou ruim, completo ou incompleto, satisfaça ou não satisfaça. A sentença é como a lei. A gente, às vezes, espera que saia uma lei de um assunto perfeito. Não vai sair. Do mesmo jeito que não vai sair uma sentença, é muito difícil, né? Por quê? Porque mesmo que ela saia uma sentença atendendo todos os pedidos que foi formulado na inicial, o demandado não vai gostar. Tá vendo? A sentença, no mínimo, sai rachada. Isso aqui é um detalhe, né? Em termos de quem gosta, quem não gosta, quem acha que foi boa, melhor direito aplicado, isso nunca vai atender. É mesmo que uma lei, minha gente. A lei também a gente espera, e sai a gente critica, fica só dizendo, isso é uma lei, emenda constitucional aí que estão fazendo a torta e a direita, lei criando e nascendo, surgindo todo dia, o ministro que é escolhido para o Supremo, tudo isso seria aquele que seria o ideal para mim, para você, para outro. Não tem esse ideal. O ideal é se fazer, é se ter as instituições e elas funcionarem, botar para funcionar, e a gente lutar para aperfeiçoar. Bom, a ciência trabalha com essa perspectiva, né? Procurar aperfeiçoar. Ainda se é contra a ciência, nos dias de hoje, eu chego e fico assim, sei lá, o homem saiu da idade da pedra lascada, o homem saiu das cavernas já? Bom,
Ele hoje não se esconde mais nas cavernas, ele se esconde atrás de uma câmera, olha aí, tá vendo? Tá tudinho aí. Ó, Bruno, você está sendo aí o. Você está sendo aí o. Tá vendo? Ó? Hoje não se esconde mais nas cavernas, se esconde numa câmara. Pronto. No mundo mais moderno, civilizado, você podia conversar, bater papo, questionar, se ver através de uma câmera. Não, todo mundo quer se esconder. Nós não saímos da caverna, minha gente. Nós apenas vestimos uma roupa hoje. Não se faz mais a roupa de folha, de palha, é mais sofisticado um pouco. Mas é produtos também da terra, é algodão, é petróleo, essas coisas, tá vendo? Bom, aí nós vamos trabalhar exatamente aqui agora esse capítulo, ou título, né? 3, da defesa do consumidor em juízo, capítulo 1. Aí nós temos disposições gerais que vai do artigo 81 até 90, até 90, né? Capítulo 1, né? Das disposições gerais. E aí, olha, das disposições gerais, o que é que nós temos? Olha, esse título 3 do Código do Consumidor é como se fosse aqui, para efeito didático, para a gente compreender, como se fosse um mini código de processo coletivo, né? Um mini código de processo coletivo. Por quê? Porque quando o Código do Consumidor foi editado em 90, nós só tínhamos a Lei da Ação Civil Pública e nós vamos ver que tinha muito pouca coisa em relação ao que tem no Código do Consumidor. Aí o Código do Consumidor precisou trabalhar um mini código, uma mini estrutura de processo coletivo, tendo em vista os direitos coletivos em matéria de consumo. Né? Olha como é interessante. É lógico que, como foi um dos primeiros textos legais sobre o assunto, foi o texto também que trouxe, vamos dizer assim, mais dados, mais informações para poder a gente desenvolver o tema. Lógico que é pouco, é preciso que a gente integre hoje esse título do Código do Consumidor com a Lei da Ação Civil Pública e um acervo de leis que nós temos e de processos coletivos. No final é que dá um resultado razoavelmente bom, vamos dizer assim, para a gente trabalhar um processo coletivo como um todo. Essa que é a realidade. Não temos ainda o Código do Consumidor. Aí vocês vejam o que é que diz esse título. E começa o capítulo 1 das disposições gerais. Aí diz no artigo 81, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, olha, a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores e das vítimas poderão, dos direitos dos consumidores e das vítimas desses consumidores, a defesa poderá ser exercida em juízo, aí aqui, logicamente, a defesa do consumidor em juízo, né? Aí aqui está trabalhando com o processo judicial, com a atividade jurisdicional, né? Individualmente ou a título coletivo. Olha aí que coisa fantástica. Então, nós temos o Código do Consumidor dizendo que os direitos do consumidor eles podem ser protegíveis jurisdicionalmente, tanto quando há violação do direito individual, como quando houver violação do direito coletivo, numa das formas de direitos coletivos que existe no sistema que está definido aí, logo em seguida, no parágrafo único do artigo 81. Olha, a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesse ou direitos difusos, interesse ou direitos coletivos, interesse ou direito individual homogêneo. Olha aí, que exatamente que vai para o trabalho que eu falei aqui, é o primeiro tema que nós trabalhamos. Tá vendo? O legislador, aí nós vamos trabalhar muita coisa aí que diz respeito sempre à defesa dos direitos e trabalhando os direitos, como nós vimos em vários dispositivos, a questão do processo e dos direitos coletivos, do processo coletivo e dos direitos coletivos. Porque o direito individual,
esse não tem que trabalhar. O código não se preocupou tanto com essa parte. Se preocupou em trabalhar as situações que pudesse levar a uma litispendência, uma coisa julgada, o ajuizamento de processos individuais com os coletivos, a questão da execução dos processos coletivos, quando se trata de violações de direitos individuais, seja individuais homogêneos, e assim por diante. O legislador se preocupou, primeiro, com a questão do processo e dos direitos coletivos, certo? E, segundo, a compatibilização entre os direitos individuais e os coletivos em diversos aspectos que nós analisamos, e vamos voltar aqui a mostrar mais alguns, certo? Então, olha, a defesa, isso é fantástico, olha como é interessante o artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Aí nós vamos ver aqui, olha. A título coletivo, primeiro, quais são, o que é a defesa desses interesses ou direitos coletivos? Aí nós vimos aqui no parágrafo 1, vamos reanalisar, foi o primeiro tema que nós analisamos, está sendo objeto aí da avaliação, não é? Olha aí, está vendo? Os direitos coletivos. Aí vem em seguida o quê? O artigo 82, certo? Nós analisamos esse artigo 82 também todinho na sua inteireza. E ele cuida de quê? Para os fins do artigo 81, ou seja, para a defesa dos direitos coletivos definidos, apontados, arrolados, classificados no artigo 81, no seu parágrafo 1, são legitimados concorrentemente. Olha aí, a questão da legitimidade do processo coletivo no Código do Consumidor foi o segundo grande tema que nós trabalhamos. Está vendo? Segundo grande tema que nós trabalhamos. Esses dois temas, como são dois temas muito interessantes, relevantes, e são tudo para o processo coletivo, logicamente, os dois temas que estão sendo objeto de vocês. Agora, irem escrever sobre eles, ou estarem escrevendo sobre eles, ou até escrito sobre eles, né? Porque eles são as duas grandes pilastras do processo. O terceiro elemento aí seria a forma, né? A forma, que está em todo e qualquer processo, e a forma obedece muitas coisas do processo individual, né? Mas os dois grandes temas, voltado para se entender esses dois grandes temas dentro do processo coletivo. Isso é sempre importante enfatizar. Então, artigo 82, a questão da legitimidade. Artigo 83. Não vimos, mas olha aqui. Nós não tínhamos isso ainda, a cabeça do artigo 81 e agora o artigo 83, que diz: para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, para a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, olha, no artigo 81, caput, nós vimos quais são esses direitos e interesses. Os direitos individuais e os direitos coletivos, tá vendo? Aí no artigo 83 diz: para a defesa desses direitos, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Bom, minha gente, esse artigo 83 é aquele artigo que alguns doutrinadores dizem que é óbvio, e que eu digo que é aquele artigo educativo, é aquele artigo que é importante para o iniciante do direito, né? Lógico que não precisa de um artigo desse para um profundo conhecedor de processo, né? De direito processual. Mas, professor, os direitos do consumidor, eles são protegidos de que forma? Por todo e qualquer meio de ação susceptível de assegurar a tutela desses direitos. Mas a gente estudou tudo só coletivo, mas vimos aí no artigo 81 que também os individuais. Então, toda e qualquer espécie de ação que vocês estiverem estudando e que existe no sistema jurídico brasileiro e que estão em mais de 80% disciplinado, regulado pelo Código de Processo, pode ser utilizado também. Estão vendo? O artigo 83 diz isso. Ou seja, aquele princípio da tutela jurisdicional, não é?
o princípio da tutela jurisdicional, o princípio da demanda, o princípio do direito de ação, certo? O mais efetivo possível direito de ação. Eu poderia chamar esse artigo 83 desse jeito, se eu quisesse dar uma denominação ou um sentido principiológico a ele, seria esse. Primeiro, mostrando a atividade jurisdicional pode ser exercida. Tanto esse artigo 83 ele deve ser lido em combinação com o artigo 81, não é? Os dois se encaixam, os dois se fecham. O artigo 81 prevendo que tanto pode ser direito individual como coletivo, e o artigo 83 dizendo que todas essas espécies de direitos você pode utilizar toda e qualquer espécie de demanda. Estão vendo aí? Toda e qualquer espécie de ação, todo e qualquer meio de tutela que torne efetivo esses direitos. Olha que coisa fantástica, não é? Aí os dois dispositivos se encaixam. É aquela velha história que eu sempre repito, vocês sabem, para poder ir entendendo. Ele deveria ter sido um parágrafo do artigo 81, né? Talvez, e talvez o parágrafo 1 do artigo 81 devesse ser um artigo inteiro. Muito mais. Se eu fosse fazer, eu faria assim. Eu colocava esse artigo 83 como parágrafo 1 do 81, e o meu artigo 82 seria esse artigo 83. E o artigo 82, e esse artigo 83 eu ia colocar os legitimados. Olha, se eu fosse fazer um texto legal, melhor talvez fosse esse, né? Mas olha, cuidado. Quem faz um texto legal não é uma pessoa sozinha, não. E não só é jurista também, não. É todos os segmentos da sociedade. Então, o legislador ele sai, na realidade, jogando assim. Homem, vamos tratar dessa matéria também. Bota isso, bota aí no artigo tal, bota um artigo aí, bota um artigo aí. Nossa Senhora, isso está muito. Eles procuram dar uma sistematizada, cria livros num código, capítulos, títulos, seções, subseções. Uma beleza. Para dar uma melhorada ali, dar um melhor indicativo, mas está longe de ser perfeito isso. Mas ajuda, para ajudar, ajuda bastante. Né? Didaticamente ajuda. Né? Repare como é interessante esse aspecto. Muito bem, minha gente. Aí o artigo, vem ainda depois o seguinte. O artigo 84, olha, esse artigo 84 foi uma aula toda só sobre ele, né? Foi a penúltima aula que nós ministramos aqui, né? O artigo 84, que é a questão dos efeitos da sentença quanto à obrigação de fazer e não fazer, a chamada tutela específica, que diz respeito à obrigação e somente aquela obrigação que deve ser cumprida, concedida pelo judiciário e cumprida. Deve ser cumprida pelo devedor, o judiciário atua como poder na condição apenas de um poder coercitivo para que a obrigação seja cumprida. Tudo isso nós analisamos. O princípio da especificidade, o princípio da tutela específica é baseado nesse artigo 84. Ele está desdobrado hoje lá no Código de Processo Civil em diversos artigos. Olha aí que coisa fantástica, tá vendo? Muito bem. Aí vem depois o quê? O artigo 84, aí vem o 85, 86, que foram vetados, certo? Aí vem o 87, que diz o seguinte, esse 87, ele cuida, olha, eu vou chamar sempre a atenção desse problema dos efeitos da sentença agora, porque, olha, tudo que eu for falar e tiver dispositivos, nós vamos falar, olha, aqui diz respeito ao sujeito, aqui diz respeito ao objeto, aqui diz respeito à forma. Repare, nós temos aqui o artigo 81, quanto ao procedimento, que é forma, na cabeça, aliás, o objeto do processo, os espécies de direito. No parágrafo, nós temos o objeto do processo. No artigo 82, temos o sujeito. No artigo 83, nós temos a forma, que é o tipo de ações, o artigo 83, forma. Artigo 84, efeitos da sentença quanto à obrigação de fazer e não fazer. Aí, 85 e 86, vetado. 87, nas ações coletivas de que trata este código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
Parágrafo 1. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários locatícios ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Minha gente, esse artigo 87, ele cuida totalmente de efeitos da sentença, efeitos acessórios da sentença. E ele diz como é que é o resultado da sentença no que diz respeito a esses efeitos acessórios. Mas ele começa logo dizendo o seguinte, que não há adiantamento de custos, despesas processuais, de honorário de perita, etc., em matéria de ação coletiva. Vocês sabem que para se ajuizar uma ação, acho que vocês já têm essa informação, todos. Porque, às vezes, uma turma tem a sorte, alguns, de serem estagiários, ou do escritório, ou de uma justiça, outros não foram, não têm oportunidade, ou trabalham num canto totalmente alheio ao assunto, e às vezes não sabe de determinados detalhes. Quando eu falo isso, minha gente, eu sei que a maioria hoje... Olha, na minha época, era muito interessante. A maioria dos alunos, você tinha uma turma de 40 alunos, 50 numa sala, 90% não sabia o que era nada do foro. Aí eu fui uma das pessoas que eram privilegiadas dentro da sala de aula, né? Por quê? Porque eu trabalhava em cartório, já era escrivão substituto, já na época que eu fui fazer faculdade, eu já era escrivão substituto, você imagina, de cartório. Cartório judiciário, não era cartório de notas, não, era cartório judiciário. O que hoje corresponde às secretarias, minha gente. Hoje nos juízes e nos tribunais chamam secretaria, mas na época era todo cartório. Cartório, inclusive, no tribunal. A secretaria do tribunal hoje era antigo cartório, o cartório do tribunal. E as secretarias de cada juiz, de cada vara, eram os cartórios. Para vocês terem ideia como mudou a denominação e a nomenclatura, e a gente, às vezes, não sabe. Pois bem, eu já era o que seria hoje um diretor de secretaria. Não é? Para vocês terem uma ideia. Então, eu era aquela pessoa que era diferente. Eu notava assim o pessoal com muita dificuldade de entender determinadas colocações que o professor fazia, mas quando era uma colocação prática, nossa, eu parecia que estava trabalhando ali, estava fazendo aquilo. Aquilo era uma rotina para mim, enquanto os colegas sofriam muito para entender porque eles não tinham ido no cartório, não conhecia, e assim por diante. Hoje não, é muito diferente, graças a Deus, as turmas, quando não todos, mas sempre, hoje é diferente, a maioria, 90%, sempre conhece mais ou menos como é que funciona o cartório, sabe como é um processo. Naquela época era impressionante, as pessoas não sabiam o que era um processo. O processo, o caderno processual, eles não conheciam, não sabiam. Era muito interessante esse aspecto, minha gente. Eu me deparei na minha vida com essa peculiaridade, né, como estudante. Bom, então, como eu estava falando, esse artigo 87, ele cuida de efeitos da sentença, efeitos acessórios. Repare como é interessante. Então, esse artigo, cada artigo aí, repare que eu estou colocando dentro de uma da trilogia do processo. Sujeito, objeto e forma. Não tem jeito. Do artigo 81 ao 104, que nós vamos dizer, está tudo dentro da trilogia do processo. Não tem outra coisa. Não tem outra forma. Se você pegar o Código de Processo Civil, do artigo 1º aos 1040 e tanto, 50, 70 e tanto, lá do Código de Processo Civil, eles estão todos 1000 e tantos artigos voltados para a estrutura do sujeito, objeto e forma do processo. Os 1000 e tantos artigos do Código de Processo Civil, você pode pegar... E outra coisa, ainda faço outro desafio. Você pode pegar qualquer Código de Processo Civil de qualquer país do mundo. Traga, logicamente, traduzido você pega um dispositivo do Código japonês. Você sabe japonês? Traduz e traga para mim. Quando você terminar de ler, eu digo qual é o tema que ele está tratando. Tá vendo? E eu decorei o Código de Processo japonês, agora não sei nem chamar japonês em japonês, imagina. Imagina saber o código. Pois é, mas você traduz um artigo do Código de Processo Civil japonês, entendeu? E diga ele aqui. Aí você pode trazer de qualquer país do mundo. Na hora que você terminar de ler o artigo, eu vou dizer que ele trata lá
no código de lá. Pode trazer o artigo, certo? Se ele trata dentro dessa trilogia, sujeito, objeto, forma, certo? Não dá errado. Aí isso é muito importante, muito interessante, porque a gente já começa a fazer a leitura de um dispositivo já sabendo onde a gente está, porque é muito importante a gente saber onde está. Eu não sei se vocês já se perderam na vida em algum lugar, ou na cidade grande, ou numa mata fechada. Vocês não querem saber a sensação de quem está perdido, como é ruim, viu? É horrível. Assim é a sensação de quem está estudando e está perdido no assunto, e não está entendendo, compreendendo onde é que está. Imagina, eu em matemática, ave Maria, aquele riscadeiro todinho no quadro, eu dizia, meu Deus do céu, para que é que serve? A primeira coisa, para que é que serve isso? Né? Ciência altamente abstrata, né? E aquele cheio de, eu chamava garrancho, né, para todo lado, e o professor fazia a leitura daquilo, a coisa mais compreensível do mundo, e tendo o maior sentido para ele. E eu, minha Nossa Senhora, tá vendo? É assim, nós, a gente não está sabendo de onde a gente está, e o que estamos fazendo, onde estamos, etc. É horrível, uma sensação em todos os campos, certo? Então a gente precisa se situar. É por isso que eu gosto de trabalhar essas ideias para poder a gente já começa a ler um dispositivo da lei já voltado para uma ideia do que é que aquilo está falando, do que, para que, etc. Vai por aí afora. Muito bem. Bom, aí aqui o que é que o legislador está dizendo? Primeiro, não há adiantamento de custos, emolumentos, honorários parciais, despesas do processo. E quando se trata de ação ajuizada por uma associação, não, mesmo ela perdendo, não há condenação nesses acessórios. Esse ponto é importante, minha gente. Muito importante. Isso tanto faz uma associação da defesa de direitos difusos, como uma associação da defesa de direitos de seus associados, certo? O legislador aí não faz distinção, então é qualquer associação. Isso é uma forma de incentivar a associação a ajuizar uma ação sem aquele risco de ser condenado em honorário, por exemplo, em valores exorbitantes. Ela não vou ajuizar ação nenhuma, não, eu não vou ter condições de pagar. Se for 10 mil reais, é uma associação de defesa de direitos difusos, que às vezes não tem R$ 1.000 nem para pagar as custas, pede justiça gratuita, que só tem 2 ou 3 sócios que é estudante de, sei lá, de direito não, pessoal rico, mas assim diz os outros estudantes. Então, vamos botar aí de ciências sociais, de sociologia, filosofia. Ih, Maria, esse povo se acha muito pobre, então diz aí, esse povo do direito é um povo privilegiado. Então, uma associação, uma ONG deles, imagina, de qualquer estudante, imagina. Se for R$ 1.000 de honorário, vai ser R$ 100 de custo, é um exagero, uma coisa absurda. Então, não ia entrar. Então, você nem tem obrigação de antecipar, nem vai ser condenado se for associação. Isso é muito importante. Altamente relevante esse artigo 87. Agora, o parágrafo único diz o seguinte: se por acaso a sentença reconhecer que você ajuizou uma ação e agiu com má fé, com deslealdade processual, e for reconhecida a litigância de má fé, não só é condenado, como em custas você é condenado ao décuplo das custas, até o décuplo das custas, é o que diz aí, ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Se você tiver causado prejuízo, ainda vai responder por perdas e danos. Esse aqui é um detalhe que o legislador chama atenção. Então, isso aqui é como ele estivesse dizendo: olha, eu estou lhe dando a chance de você ajuizar a ação, não ter ônus, etc. Mas não vá abusar desse direito, não. Estão vendo? Aquela história do tal do equilíbrio das coisas, certo? O direito, ele é todo calcado no princípio do equilíbrio das coisas. Aliás, a vida humana deveria ser assim, né?
todas as relações jurídicas, todas as atitudes, atividades, deveria ser assim, né? Tudo bem. Agora, quem não age dentro desse equilíbrio, aí vai sofrer as consequências. Aí o legislador trabalha com essa possibilidade, certo? Aí o artigo 88, ele cuida de um assunto também interessante, que ele dizendo o seguinte, que nas hipóteses dos direitos previstos lá no artigo 13, parágrafo 1 do Código do Consumidor, não há, para a defesa do direito previsto nesse artigo e parágrafo, não há denunciação a líder. Vocês conhecem esse instituto lá de processo civil? Eu trabalho aqui, sim, quando eu trabalhei esse artigo 87 com os efeitos acessórios, por exemplo, eu trabalho com a ideia de que vocês têm toda a ideia de todos os conceitos desses institutos falados. Eu não volto a explicar aqui a diferença de custos processuais, despesas processuais, honorários de perito, honorários de advogado. Não, eu trabalho com a hipótese que vocês conhecem tudo isso, que isso não é matéria mais para mim, pelo amor de Deus. Isso é matéria lá de teoria geral do processo e processo de conhecimento. Não é? Então, eu trabalho sempre. Quando eu não explico institutos, é porque, logicamente, se vocês tiverem uma dúvida de algum, eu não faço questão, mas eu trabalho com a hipótese de que vocês já conhecem os conceitos, já conhecem as diferenças e, logicamente, eu não vou estar repetindo isso, né? Aí, aqui nesse artigo 88, o Instituto da Denunciação da Lide, que está lá na da segura de intervenção do terceiro. Então, esse artigo aqui está dizendo que nesses direitos previstos nesse parágrafo do artigo 13, não há vedada a denunciação da lide, diz o final do dispositivo, tá certo? E diz que se houver, vamos dizer assim, condenação do segurado, vocês sabem que sempre essa possibilidade de denunciação da lide, ela existe quando você demanda uma empresa e a empresa diz, não, esse direito está assegurado através da seguradora tal, então chame logo a seguradora, porque se eu perder, quem vai pagar é ela, não sou eu. É mais ou menos assim, né? Então, esse artigo é como se dissesse assim, olha, não é permitido a denunciação da lei. O que você faz? Você pode ajuizar uma ação autônoma para cobrar da seguradora, o demandado que perder, certo? Agora, ele, ao mesmo tempo, diz que você pode não ajuizar essa ação e esperar o resultado. Se você for condenado, você é ajuizado dentro do mesmo processo, o cumprimento da sentença contra ele. É interessante o dispositivo isso. Ele veda a denunciação da lide, mas facilita a cobrança de quem foi condenado e o objeto da condenação tinha seguro, vamos dizer assim, fazer a cobrança dentro do mesmo processo. Aí diz, pode fazer a cobrança dentro do mesmo processo, prosseguindo no mesmo processo. Então, o dispositivo, depois de feita essa explicação sobre a compreensão dele, diz, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se no mesmo autos, foi o que eu falei, e em razão de ser vedada a denunciação da lide. Está vendo? Olha, todos os três elementos que eu falei estão postos aí nesse artigo 88. O artigo 89 foi vetado e o artigo 90, ele manda aplicar o quê? Manda aplicar as ações do Código do Consumidor, as normas do Código de Processo Civil. Ainda bem que ele aqui disse o Código de Processo Civil. Às vezes tem legislador, nós vamos ver esse exemplo, que cita o código tal, do ano tal. Aí isso é horrível, porque nosso Código de Processo Civil, em 40 anos, já vem o segundo Código de Processo Civil. Em 40 anos nós tivemos 3 códigos de processo. Tinha o de 39, passamos de 74 e agora tem o de 16. Em um espaço de 45 anos, tivemos 3 códigos. Eu trabalhei nos 3 códigos, para vocês terem uma ideia. E quando eu entrei na faculdade, exatamente, entrei na faculdade e o Código de Processo Civil tinha entrado em vigor um ano. Quando eu entrei na faculdade, tinha entrado em vigor fazia 2 anos, imagina. Então, eu trabalhava em cartório com o Código de 39. Aí estava começando a trabalhar com o Código de Processo Civil de 73. Aí, quando eu vou sair da magistratura, voltar a advogar, e vem para um código novo. Aí começa tudo de novo. 3 códigos já eu trabalhei. Imagina aí, no espaço de 45 anos. Pois bem, aqui manda aplicar o Código de Processo Civil. E como nós vimos hipóteses que é possível aplicar o Código de Processo Civil? Hoje mesmo eu falei aí, quando nós vimos aí no artigo 81, na cabeça do artigo, os direitos individuais são susceptíveis de ser aplicado o quê? Na defesa dos direitos do consumidor, quando se trata de direito individual. Qualquer ação do Código de Processo Civil.
o artigo 81 para o artigo 83 já seria suficiente para dizer. Aí é um exemplo, né, típico dessa situação. E nós falamos aqui muito, em vários artigos que nós trabalhamos, sempre invocando o Código de Processo, principalmente nessa parte da estrutura da ação, da sentença, né? Eu mostrei que essa estrutura da sentença, hoje no Código de Processo Civil, todos os artigos que vão do artigo 489 ao 538 cuida dessa estrutura da sentença. Eu falei, elementos, eficácia, efeitos, publicação e coisa julgada. Esses 5 temas, onde é que eles estão tratados no Código de Processo Civil? Se você quiser um campo específico dentro do Código de Processo, lógico que eles estão, esses temas estão quase em todos os artigos do Código, mas aí vocês querendo ver especificamente 20 e tantos ou 30 e tantos artigos dirigidos, 489 a 538. 38 são 40 e tantos artigos, quase 40 artigos, por aí assim. 38 ou 40 artigos, 39, 40 artigos, 489, 39, 40 artigos. Quase 40 artigos, vamos fechar assim a conta. 40 artigos voltados para esse tema. Estão vendo? Aí, que aspecto interessante. 40, dentro desses 40 artigos aí, de 489 a 538, eu mostro para você, um por um, onde é que tem esse tema, esse sistema que a gente está falando. Um por um tem esse sistema que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia como é interessante. Quando não tem exatamente capítulos inteiros, quando cuida de liquidação, execução da obrigação de fazer, de pagar, de entregar, cada um tem até os títulos, capítulo da coisa julgada, publicação da sentença, meu Deus, remessa necessária, efetividade, eficácia da sentença, tudo, os temas, às vezes os nomes são diferentes, mas os temas dizem respeito a essa estrutura da sentença que eu mostrei. Eu já falei isso para vocês, estou aqui só reforçando essa ideia para a gente ir melhor fixando o entendimento sobre a matéria, ok? Bom, e manda aplicar também a lei da ação civil pública, no que couber, e principalmente a lei da ação civil pública, especialmente naquilo que diz respeito ao inquérito civil público, porque o legislador aqui não quis tratar do inquérito civil público, já tem na lei da ação civil pública, ele disse, não, o inquérito civil público pode ser utilizado na lei da ação civil pública. E naquilo do Código de Processo Civil, logicamente que for possível compatibilizar as normas de processo individual com o processo coletivo. Sempre tendo cuidado, que eu falei bastante aqui também, de que tem muitas coisas em processo civil que não se aplicam no processo coletivo, não se adequam. A interpretação do artigo 98 que nós trabalhamos aqui é uma delas, que eu mostrei que um dos equívocos que se leva até a não interpretar o artigo 98 do Código de Processo Civil de forma correta é porque se faz uma interpretação de acordo com o Código de Processo Civil. Quando eu falei que o Código de Processo Civil diz que o juízo competente da execução é aquele que proferiu a sentença no processo inicial, né? Então, essa regra não vale do processo coletivo, do processo civil, mas outras regras valem. Por exemplo, o título executivo da sentença penal condenatória no processo civil, se existe, e tem o artigo 103, parágrafo 4º, que é uma hipótese que há correlação com essa matéria do Código de Processo Civil. E aí, nesse campo, quando a gente vê que há compatibilidade, a gente vai buscar exatamente o Código de Processo Civil. No campo das obrigações de fazer e entregar, nossa, o Código de Processo Civil está muito mais bem sistematizado do que esse artigo 84, lógico. Então, nós vamos buscar o quê? Lá no Código de Processo Civil, porque é perfeitamente aplicável todas as regras que tem lá. Certo? Então, esses pontos são muito interessantes, relevantes, que há compatibilidade e não há prejuízo em se aplicar as regras do Código de Processo Civil para o Código de Processo Coletivo nesse aspecto, nesse peculiar aspecto, certo? Muito bem, então, olha, aí são o que nós chamamos de disposições gerais aplicáveis ao processo coletivo do Código do Consumidor. Aí vem o capítulo 2, que cuida exatamente, olha, das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Esse dado é muito importante, interessante. Nós tínhamos, antes do Código do Consumidor, o único processo coletivo era o da ação civil pública. Repare, nós tínhamos uma ação civil pública.
Ação civil pública. Olha que... E a ação civil pública, nós vamos ver isso quando a gente for estudar a ação civil pública, ela nasceu exclusivamente para a defesa de direitos difusos, quando ela surgiu em 85. Esse dado é importante historicamente. Não é mais assim hoje, lógico, certo? Mas ela nasceu só para a defesa de direitos difusos. Repare como é interessante. Por isso que ela recebeu o nome aí de ação civil pública, mas também voltado para aquela ideia da doutrina italiana, se lembra? Que a gente falou da doutrina italiana de um autor que se preocupou em um tipo de ação, uma espécie de ação coletiva para a defesa dos direitos coletivos. Né? E aí, Ada Pellegrini trouxe esse autor para o Brasil, a história que tem no livro dela, Tutela dos Interesses Difusos, e aí o Brasil se valeu dessa denominação da ação civil pública. No mundo é trabalhado na doutrina, no Brasil bota logo uma lei. Vamos para uma lei da ação civil pública. Pois é, como tinha a lei da ação civil pública, e como já tinha a ação civil pública, olha que o legislador, em 90, 5 anos depois, fez o Código da Lei da Ação Civil Pública. Ação coletiva, ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Olha aí. Nós tínhamos já a ação civil pública, então agora tem uma ação coletiva. Tá? E olha o artigo 91, o que é que diz. Os legitimados de que trata do artigo poderão, aliás, propor, em nome próprio do interesse das e do seu sucessor, ação civil coletiva. Olha aqui como foi que o legislador denominou, de ação civil coletiva. Estão vendo? Ação civil coletiva, ao lado da ação civil pública. Ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos estrito senso. Ação civil coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Olha aí que coisa fantástica. Nós temos tudo, está dentro do sistema. É uma questão de saber só, conhecer, ter andado, caminhado naquela região. Isso é como uma mata, é como uma cidade, é passado na rua. Eu já passei nessa rua aqui. Estou lembrado que tinha esse prédio, que tinha isso. Olha, é mais ou menos assim. Olha aí. Então, a ação civil pública, defesa de direitos difusos, coletivos de estrito senso, ação civil coletiva, ação civil coletiva, na defesa de direitos individuais homogêneos. Nós temos as duas ações normatizadas, reguladas, positivadas no direito posto, no direito vigente, na ordem jurídica vigente. O mundo inteiro morre de inveja de um negócio desse. O mundo inteiro. Agora, uma vez na França, até eu escutei um professor dizendo, ele fazendo uma gozação, ao mesmo tempo fazendo uma lamentação, mas em cima de mas ao mesmo tempo fazendo uma gozação. Nós não somos como o Brasil, nós não temos uma ação civil pública. Ele sabe, e fazia aí. Mas aí ele fazia a gozação, qual era? Era mostrando, vocês têm, mas também vocês não sabem nem a metade de nada que a gente sabe aqui sem ter uma ação civil pública. Na forma que ele estava explicando lá o assunto, não é? Então, levava a se entender isso. Eu disse, sim, eu estou entendendo. Vocês não têm, mas você quer dizer que sabe muito mais do que quem tem. Entendi demais o recado na hora. Entenderam? Pois bem, minha gente, ação civil coletiva. Olha aí. E quem é que ajuiza essa ação? Os legitimados do artigo 82. No interesse de quem? Das vítimas e sucessores. Olha, nós já falamos isso. A ação civil coletiva é para a defesa dos interesses individuais homogêneos. Quem são os interessados e em favor de quem esta ação ajuizada e os efeitos das sentenças serão beneficiarão quem? Vítimas e sucessores. Já falamos isso aqui demais, né? Pois bem, está aí. E aí, essa ação ela visa sempre, olha, quando se trata da vítima e sucessor, a responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Aí vem trabalhando a questão desta ação civil pública. Preste atenção ao detalhe. É uma ação na defesa de direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos são sempre voltados para a defesa de direitos de vítimas e sucessores. Tem todas aquelas características que nós vimos, que vocês já estão pondo, já puseram, vão pôr
no trabalho. Estão vendo? Estou ajudando muito o trabalho hoje, né? Quem está perdendo a aula tá perdendo a oportunidade também de fazer o trabalho. Certo? Aí muita gente está fazendo o trabalho dizendo, eu não pude assistir a aula que eu estava fazendo trabalho. Você, na aula também eu ajudo o trabalho. Você só é anotar e anotando as coisas da aula que você vai vendo, tá certo? Muito bem, então no artigo 91 nós temos exatamente a ação coletiva pelos mesmos legitimados que estão lá no artigo 82 para a defesa dos direitos individuais homogêneos. Olha que coisa fantástica, não existia isso no sistema jurídico brasileiro antes de 90, isso é uma coisa de 90, no Código do Consumidor. Tá certo? Bom, aí vem o artigo 92, o Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuar sempre como fiscal da lei, é um dos legitimados que tem lá, logicamente, quando ele não é o autor, atua como fiscal. No 93, esse 91, 92, 93 eram alguns artigos que nós não tínhamos visto ainda, né? Os outros artigos, praticamente, a gente já viu todo. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Esse artigo 93 da competência da... Alô? Alô? Tá vendo aí uma... Sei lá, perpetuação da minha voz em algum canto aí. uma sobreposição de voz aí. Bom, como eu estava falando, esse artigo cuida da competência dessa ação. Essa ação é ajuizada onde? Se for contra alguma entidade da Justiça Federal ou se for ajuizado pela União Federal, que você sabe, entre os legitimados nós temos o poder público, se for alguma entidade da pública federal que esteja no polo ativo ou passivo, vai ser na Justiça Federal, certo? Se não for, é na Justiça Estadual. Vocês sabem que a competência da Justiça Estadual, quando se fala de competência lá, a competência residual, o que significa competência residual? Nós temos todas as competências definidas em lei, que são competências expressas, excepcionais, certo? E temos a residual, é aquilo que sobra de tudo que é de competências especiais que tem no sistema. É uma competência residual. A Justiça Estadual atua nesse campo. E, aliás, a Justiça Federal não é uma justiça de causas especiais. A Justiça Federal é uma justiça comum também, como a Justiça Estadual. A diferença é que a Justiça Federal atua no processo civil em relação à questão do sujeito, né? São a União e suas entidades de administração pública direta e indireta, e no que diz respeito à parte criminal, quanto ao bem jurídico protegido ou protegível, certo? É essa a questão da competência da Justiça Federal, se define por esses dois aspectos. No civil, pelo sujeito. No penal, pelo interesse patrimonial em jogo, se for de uma entidade de direito público federal também, certo? Muito bem. Então, nós temos o foro do lugar onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, quando de âmbito local, certo? Se for uma ação na Justiça Estadual. Se for uma ação coletiva que diga respeito ao interesse peramente local de um município, da comarca, vai ser no lugar onde ocorreu o dano lá. Se for dano de âmbito nacional, vai ser na capital, vai ser no Distrito Federal, quando se trata de âmbito nacional ou regional. E no âmbito, aliás, regional, na capital do Estado ou no Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil. Quer dizer, na capital, aliás. Na capital do Estado, né? Quando o dano for regional, regional aí significa em todo o Estado, certo? Quando não for da Justiça Federal. Se for da Justiça Federal, depende da região onde está dividida. Aqui agora nós vamos ter a sexta região, né? Com Minas Gerais entrando aí como agora mais uma região na Justiça Federal. Daqui uns dias nós vamos ter as instalações aí dessa nova seção judiciária no Brasil. Bom, aí aqui, como é a Justiça Estadual, na capital, se o dano for de âmbito nacional ou regional. Regional aí, logicamente, do Estado, se for a Justiça Estadual, e dependendo, se for da Justiça Federal, dependendo da região. Aplicando as regras do Código de Processo Civil, tá certo?
aos casos de competência concorrente. Tá? Bom, então esse 93 diz respeito à competência e depende de ser da Justiça da Competência primeiro, da Justiça Federal ou Estadual. E também pode ser matéria de trabalhista, pode ser da competência da Justiça do Trabalho. Ok? Eventualmente pode ser eleitoral também, mas as ações eleitorais são muito já específicas, não tem assim de forma genérica ações coletivas na Justiça Eleitoral. Embora as ações da Justiça Eleitoral, nós vamos ver que elas se encaixam como coletivas, mas elas já são ações já específicas e previstas já na própria ordem jurídica, certo? E lá também disciplina a questão da competência. Bom, artigo 94, esse artigo eu já falei, vou só relembrá-los. Eu falei desse artigo quando a gente falou do artigo 104 também do Código do Consumidor aqui. No artigo 104 nós temos a questão da litispendência e nós temos a questão do prazo da parte autora pedir suspensão do seu processo. O que foi que eu disse lá quando a gente analisou o artigo 104? Que nessa parte do pedido de suspensão do processo deveria ser lido o artigo 104 em combinação com o 94. Por quê? Porque o 94 é quem indica mais ou menos quando é que você é cientificado e começa a correr aquele prazo do artigo 104 de 30 dias para você requerer a suspensão do seu processo individual. Depois está aqui o artigo, olha. Proposta uma ação coletiva, certo? Na defesa de direitos individuais homogêneos, que é o capítulo aqui, é dessa. Será publicado edital no órgão oficial, falei da história da publicação do edital, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsorte. Olha aí. Eu falei que existia uma publicação do edital para ser intimado todo e qualquer interessado, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Olha aí, nos meios de comunicação social, eu falei que os jornais nacionais da vida deveriam anunciar todo dia, quando começasse o jornal, que foram ajuizadas tantas ações coletivas em tais e tais cidades sobre tal e tal matéria. Pronto, estava atendido, né? Uma prestação de serviço. Era melhor do que depois. É melhor passar o tempo do Jornal Nacional falando disso do que falando do que eles falam, porque o que eles falam não há muito interesse público, não. Agora, isso daí há muito interesse público. O que eles falam, eu digo que não há interesse público porque há o interesse do grupo, de cada um deles. Não é do público, é deles, de cada grupo, de cada segmento que eles defendem, protestam, não é do público. Esta notícia seria de todo e qualquer cidadão, é diferente. Não era de um determinado segmento do grupo econômico, social, político, etc, etc. Por isso que eu digo que os jornais nacionais fariam um papel melhor nesse sentido. Se ao invés do tempo que eles passam no jornal, dando a notícia de acordo com a conveniência de cada emissora, certo? E o segmento de cada emissora fosse exatamente dando a notícia que fosse de interesse público de toda a coletividade. Certo? Muito bem. Então, aí nós temos aí mais um dado, certo? Para mostrar que é a partir dessa divulgação ou dessa publicação do edital, para que aqueles 30 dias, certo, do artigo 104 possa ser contado depois dessa publicação do edital. Então, é depois de publicado o edital, depois de esgotado o prazo do edital, é que começa a correr aqueles 30 dias a que se refere o artigo 104. Ok? Então, esse artigo 94, ele tem... Você veja, o artigo 94 se conecta com o artigo 104. O artigo 94 era para ser, na realidade, o quê? Um parágrafo do artigo 104. Imagina. Como se lá não tem parágrafo, era para ter um parágrafo único, certo? Era para ser exatamente esse artigo 94. Olha onde é que está. Artigo 94 diz uma coisa que tem que ter a conexão com o artigo 104, mas tem 10 números de diferença de um para outro. E os dois estão em lugares diferentes. Um lá no campo da coisa julgada e outro lá no campo da ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Estão vendo aí como é a norma? Pode ficar à vontade, Alexandre. Certo? Então, vocês vejam como é interessante. Nós, intérpretes, aplicadores do direito, é que temos que fazer a harmonização do sistema.
certo? Ou sistematizar as normas, ok? Muito bem, aí depois do artigo 94, certo? Aí nós temos o 95. Aí nesse nós conhecemos, foi a última aula, 95, 97, 98, 99 e 100. Vejam, esses artigos, todos eles foram já analisados. Eu vou só fazer uma releitura aqui do artigo 100. Por quê? Porque ele diz respeito especificamente a um efeito muito importante no processo coletivo na defesa de direitos individuais, que é o efeito da sentença naqueles processos coletivos na defesa de direitos individuais de pequena monta, de pequena vantagem, em que os interessados não vão buscar individualmente o cumprimento da sentença, não vão requerer liquidação, nem vão requerer execução, certo? O que acontece? Ficaria aquele direito lá. É interessante, com relação a cada um desses consumidores, o valor é R$5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, ninguém vai buscar, tá certo? Agora, juntando isso daí, dá R$1 bilhão. É uma coisa absurda. Aí esse banco vai ficar com R$1 bilhão. R$1 bilhão para um banco, minha gente, é mesmo que 50, é mesmo que um centavo para vocês, mais ou menos assim, né? Vocês querendo se comparar, você diz, olha, R$1 bilhão de um banco é como se fosse um centavo meu. Então, para vocês terem uma ideia, ninguém chora por causa de um banco ser condenado, não. Um desgraçado desse. Os bancos são tão cretinos que eles dão o anúncio dos lucros dos bancos, eles dão semestralmente, né? Que é para poder não acumular tanto. Mas não se mexe que não seja em bilhões, não sei quantos bilhões. Não é em milhões, não. Lucro do banco tal foi 60 bilhões, sei quantos bilhões. É assim. Então, R$1 bilhão para ele é como se fosse R$1 para a gente, mais ou menos assim. Um centavo, uma coisa mais ou menos assim. Certo? E olha que a gente, às vezes, não tem nem esse centavo. Quantas vezes a gente não tem um centavo? Olha, todo mundo aí brigando pelo como é o ônibus o, como é o circular. E olha, na minha época da faculdade não era ônibus circular, não, era um trenzinho, viu? Vocês não querem o trenzinho de volta, não? Eu acho melhor um trenzinho de graça do que um ônibus luxuoso pago. Achava tão bom o trenzinho. É altamente. O trenzinho é altamente. Como é que se diz? Protetor do meio ambiente no aspecto, pelo menos, da paisagem. Né? Você vai no trenzinho, aquela tranquilidade, vendo a paisagem toda, é uma beleza. Era uma beleza. Né? Eu era do tempo do trenzinho. Vocês são muito sofisticados, querem ônibus, né? Negócio fechado, ambiente horrível. Então, é bom voltar e o trenzinho. Né? Bom, pessoal, mas eu estou com vocês aí na parte da luta do circular, viu? Mas eu me satisfaria muito bem com o trenzinho. Achava altamente, assim, bem... vamos, diga aí uma palavra aí. Era bem... alguém se lembra aí, né? Sei lá. Tem uma palavra que está fugindo aqui, que eu queria dizer e não sai. Depois eu me lembro e digo. Bom, minha gente, então esse artigo 100 é um artigo que prevê, olha, ele foge àquela regra do artigo 98, porque a liquidação e a execução desses valores, primeiro, só pode ser requerido pelo legitimado extraordinário. Olha como é diferente do artigo 98. Segundo, é dentro do mesmo processo coletivo. Olha, tudo que foi falado com relação ao artigo 98 não se aplica em nada com relação ao artigo 100. Muito interessante. E mais, outra característica dele. O valor apurado, R$1 bilhão, professor, vai para onde? Para um fundo de direitos difusos que está previsto na Lei da Ação Civil Pública. Tá certo como as coisas são diferentes? Muito bem, minha gente. Então, olha, aí no artigo 100 fecha exatamente o segundo capítulo que diz respeito à questão das ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos. Aí vem o capítulo 3, no artigo 101. Esse capítulo 3, no artigo 101, diz que cuida, aliás, das ações
de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. O legislador achou por bem nominar essas ações de ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. E aí ele diz o seguinte, no artigo 101, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, capítulo 1 e 2 foi o que a gente estudou anteriormente, que a gente viu aí, capítulo 1 das disposições gerais do processo coletivo, capítulo 2 das disposições do processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos. Sem prejuízo, ele diz aí, sem prejuízo do disposto nos capítulos 2, serão observadas as seguintes normas. Na ação de responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Olha que é interessante. Que ação é essa que pode ser proposta? Na realidade, o legislador denominou aí de ação de responsabilidade por serviços prestados pelo fornecedor de produtos ou de serviços, pelo seguinte, porque aqui ele trabalha tanto com a parte da violação a um direito individual, como da parte da violação ao direito coletivo. Repare esse aspecto como é interessante. No inciso 1, ele diz que esta ação será ajuizada no domicílio do autor. Mas que a ação é ajuizada no domicílio do autor? Uma ação individual, na defesa do direito individual. Certo? Onde é que é ajuizado? Se lembre que eu disse, quando uma vítima e sucessor não espera o resultado do processo coletivo, onde é que ele vai ajuizar a ação? Lá no domicílio do autor. Está aí, olha, o inciso 1 do artigo 101 dizendo, tá vendo? Tudo está na lei. Eu apenas não fiz a conexão naquela hora porque a gente está estudando uma questão voltada para a teoria do processo. Mas aqui agora, olha, nos processos coletivos, está aí. Nos processos individuais do Código do Consumidor, está aí. Agora, olha, o inciso 1. O inciso 2. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar o processo segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Seguro no Brasil. Minha gente, nessa segunda parte, nesse inciso 2, está dizendo que nesta ação, certo, de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, uma ação individual, porque foi ajuizada por uma pessoa que sofreu, um consumidor ou seu sucessor, que sofreu uma lesão em razão de uma relação jurídica consumerista, certo? Quando ele ajuiza essa ação, o legislador está dizendo que é possível haver a denunciação da lide. Só que, para isso, ele faz um arrudeio danado, só dizer, é cabível a denunciação. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar o processo segurador. Olha, o que é isso? É denunciação da lide. Estão vendo como é interessante esse aspecto aqui? Agora, é vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Seguro do Brasil. Vamos admitir que a seguradora dissesse, esse seguro é assegurado pelo Instituto de Seguro do Brasil. Ela tem um contrato. Esse Instituto de Seguro do Brasil, aliás, assegura todas as garantias das seguradoras. Certo? É quem assegura o seguro das seguradoras, vamos chamar assim. Aí está dizendo que nesta hipótese é verdade. Agora, até a seguradora pode ser denunciada da lide. Não pode haver denunciação da lide de denunciação da lide. Quando se estuda denunciação da lide, a gente sabe que pode existir essa possibilidade. Aqui o legislador está proibindo a segunda denunciação da lide. Está autorizando a primeira, tá certo? É isso que ele está trabalhando até aí. E na última, nessas outras partes diz, nesta hipótese, a sentença que julgar o processo independente condenará o réu nos termos do artigo 80, olha, o artigo 80 do Código de Processo Civil era o anterior do Código de Processo Civil de 74, não é mais esse. Hoje é, sei lá, eu acho que em seguro da intervenção terceira é 100 e qualquer coisa. Ou alguma coisa aí, não me recordo agora o número. Ou 90 e tanto, eu não sei. Não, litigância de má fé. Não, fica próximo dos artigos, eu acho também aí. Bom, diz que nessa hipótese, a sentença condenar o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Ou seja, aí aqui você vê que aí o legislador foi e se lembrou. Aplica-se ao artigo 80 do Código de Processo Civil, que é
o artigo relativo à denunciação da lide. E na última, a parte seguinte diz: se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se em caso afirmativo o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra a seguradora. Aqui está dizendo, se a empresa contra quem você está ajuizando já for falida, não precisa nem ajuizar contra ela, você já ajuiza contra a seguradora, facultando-se em caso afirmativo a ajuizamento de ação de indenização diretamente contra a seguradora, certo? Vedada a denunciação da lei do Instituto de Seguros do Brasil e dispensado o litisconsorte obrigatório com este. Quer dizer, o Instituto de Seguro nem pode ser denunciado a lide, nem pode vir para o processo como litisconsorte da seguradora. É isso que está dizendo esse inciso 2, tá certo? Então, nesse artigo 101, nós temos a possibilidade de uma ação de responsabilidade do fornecedor de produto e serviço no campo da defesa de um direito individual, de alguém que tenha sofrido uma lesão individualmente. Esse artigo 101 combina com o artigo 81 caput e com o artigo 83. É um desdobramento, mais ou menos assim, tá certo? Agora, o artigo 102 diz o seguinte: os legitimados a agir na forma deste código. Quem são os legitimados a agir na forma deste código? Eu não sei porque o legislador aqui não colocou. Os legitimados do artigo 82. Oh, meu Deus, tem umas coisas. Olha, você veja, tem umas coisas. Eu acho que às vezes é um técnico legislativo que está trabalhando com o texto, aí outro vai almoçar, faz alguma coisa, aí chega outro, aí continua trabalhando, aí utiliza uma outra linguagem. Se tivesse referido. Olha, os legitimados do artigo 82 tinha ficado tão fácil de entender. Aí fica uma coisa como se fosse trabalhando com outra hipótese ou situação. Pois olha, os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto cujo uso ou consumo regular se revela nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Minha gente, esta ação, não sei se vocês estão alcançando a leitura do dispositivo. Ela visa sempre o quê? Olha, compelir toda ação que tenha a denominação de preceito cominatório ou visa compelir alguém a fazer, deixar de fazer, ou a realizar algo, ou deixar de realizar algo, sempre é uma ação no campo dos direitos difusos. Ou no campo do direito, das obrigações de fazer e não fazer. E a ação vocacionada a ter como resultado uma obrigação de fazer e não fazer é sempre a ação coletiva na defesa de direitos difusos. Então, se você olhar esse artigo 102, vocês vão ver que nós estamos aí diante da ação coletiva na defesa de direitos difusos. Artigo 81 a 90. 81 a 90. Artigo 91 a 100, ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Artigo 102, ação coletiva na defesa de direitos difusos. Por isso é que os doutrinadores chamam tanto, e eu hoje denominei também dessa forma, as ações coletivas do Código do Consumidor. Certo? Vejam que nós temos a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, artigo 91 a 100. Ação coletiva na defesa de direitos difusos, artigo 102. Ação individual na defesa do direito de um consumidor individualmente, artigo 101. E reparem como esses dispositivos eles combinam perfeitamente com o artigo 81 caput e o artigo 83. Olha, quando a gente vai fazendo as conexões, olha, por isso que eu disse, nós vamos trabalhar muito agora com as conexões. A gente vai fazendo as conexões, a gente vai dando sentido, harmonia à leitura dos dispositivos, com o conhecimento que se tem sobre a matéria no campo teórico, chamado teórico conceitual, classificatório, de entendimento da linguagem dos institutos jurídicos, aí a gente vai
encontrando sentido na leitura das normas. Olha como é interessante, o direito é assim. A leitura da lei é isso, é fazer conexões. Conexões com o quê? Primeiro, com uma teoria geral daquele ramo de direito. Segundo, com a teoria geral do direito como um todo para você trabalhar conceitos, classificações, etc, etc. Terceiro, da ciência do direito com o objeto do direito. E vai por aí afora. Certo? Tudo são conexões. Tudo que... Olha, é horrível em direito uma coisa. Desde a primeira palavra que você escutou na faculdade, por qualquer que tenha sido professor, mesmo que ele tenha dito, olha, o curso de Direito eu acho que vocês não deveriam ter escolhido. Eu não sei o que vocês vieram fazer aqui, Direito. Qualquer coisa que ele tiver dito, pode ficar esperando que dali por diante, tudo que os professores disserem, por mais besta que seja, por mais fora de contexto, o que vocês acharem que foi, por mais pobre que foi, ou por mais rico que foi, tudo vai ter uma conexão no futuro. Tudo vai ter uma conexão no futuro, desde a primeira palavra que foi dita. Então, tudo que foi dito, vocês podem ter certeza que tudo tem conexão com o resto do tempo que vocês vão passar na faculdade. E aí depois, meus amigos, aí depois vocês vão ficar pensando, puxando pela memória, olha o que aquele professor falou sobre isso, a gente vai ficar sempre martelando, querendo fazer uma conexão lá, e às vezes não faz a conexão porque não assiste. Quando você não assiste a aula, quando você está desligado da aula, logicamente não vai fazer conexão, porque você não tem o ponto de origem para fazer conexão. Você vai ficar andando solto, logicamente que cai. É como se você tiver numa escada e tira a escada, você cai. Lógico, é a mesma coisa. Certo? A imagem que eu tenho é essa. Quando você não assiste a aula, quando você não entendeu, não compreendeu a aula, você não tem ponto de conexão. E tudo é conexão. O conhecimento em todas as áreas de conexão. Isso, vocês não esqueçam esse detalhe. Vocês vão ver como é assim. Tá certo? E eu só estou fazendo conexão aqui, não estou fazendo nenhum esforço nenhum. Só conexões, só conexões. Tá certo? Então, minha gente, olha, o que você veja é o seguinte: proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição e venda, ou a determinar alteração na composição. Olha, proibir é o quê? Uma obrigação de fazer, não fazer. Determinar alteração, um fazer. A estrutura, a forma, cujo uso de consumo regular se revela nocivo ou perigoso à saúde pública. Olha, proibir, determinar alteração, são obrigações de compelir o poder público, são obrigações sempre no campo da obrigação de fazer. E quando é a questão de uma composição do produto, a questão de uma embalagem, uma propaganda enganosa, isso é um direito individual. A propaganda enganosa é um direito individual? Não é. É de toda a coletividade, certo? A composição de um produto, isso é um direito individual, não tem nada a ver com direito individual, é de todos. Olha aí como é interessante. Então, nós estamos aí trabalhando com direitos que são tipicamente difusos e com efeitos da sentença que resultam de ações coletivas tipicamente difusas. Vocês vejam que coisa fantástica, como a gente, quando sabe aquilo que eu venho informando, como as coisas se encaixam, a linguagem do legislador fica fácil, compreensível e de um entendimento assim que você diz, como é simples esse dispositivo? É simples. Depois que a gente sabe, fica tudo simples. Quando a gente sabe, tudo é simples. É assim, minha gente. Bom, artigo 101, 2, né? Aí o resto ficou fácil demais. Né? Artigo 103 a gente já viu. Questão dos efeitos da sentença após o trânsito de julgado. O artigo 104, 104A, B, C, tudo que eu já falei para vocês. Olha aí. E aí vem depois o quê? O artigo 105, o título 5, da Convenção Coletiva de Consumo, 107, aliás. Não, 105. Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma questão de bancos de dados, né? A Convenção Coletiva de Consumo também, que pode existir, com entidades de civis de consumidores e associações de fornecedores, sindicatos e categorias.
a chamada convenção coletiva para ajustar determinadas situações em matéria de consumo. Olha, vem aí assuntos que fogem um pouco à questão do processo em si, né? Mas apenas de forma de solucionar problemas que existem com relação do processo judicial, como a gente estuda aí nesse capítulo. Mas forma de solucionar determinadas questões relativas ao direito do consumidor. Eis aí, minha gente, exatamente o tema agora visto hoje, como a gente já tinha visto quase todos os dispositivos, logicamente, para poder entender isso que eu falei hoje, era preciso que fosse visto desse jeito, do jeito que a gente viu. Se eu não tivesse dado da forma como eu dei, a gente teria que estudar esse título todinho, por artigo, eu explicando a mesma coisa. Só que eu já tinha dado como uma visão de teoria geral do processo. Por quê? Porque isso que eu havia falado se aplica em todo e qualquer processo coletivo. E agora a gente viu como as coisas se encaixam nos processos que tem. Nós temos no artigo, vamos repetir aqui, no artigo 101, nós temos a ação individual de um consumidor que vai buscar a reparação do dano do fornecimento, de um mau fornecimento de um produto ou de um serviço. Nós temos no artigo 91 a 100 a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, e temos no artigo 102 a ação coletiva na defesa de direitos difusos coletivo estrito sensu. Vocês estão vendo que coisa fantástica aí, certo? Aí nós temos o quê? As ações coletivas no Código do Consumidor ou o meio de proteção dos direitos individuais ou coletivos em matéria de consumo. Olha, temos tudo perfeito, harmônico, com sentido, dando total e absoluta logicidade ao sistema. A lógica formal faz parte dessa parte do conhecimento do direito, no que diz respeito ao conceito, à classificação, à compreensão da linguagem. A linguagem. Uma vez eu fui assistir um congresso de filosofia do direito, de filosofia, né? E era em João Pessoa, no tempo que o governador, nossa, faz tempo que já até morreu, tinha um governador lá que era filósofo, era professor de filosofia, e ele trouxe o primeiro Congresso Internacional de Filosofia para João Pessoa, na década de quando, meu Deus, 90, no começo da década de 90, final da década de 80, eu acho que 90. Coisa Buriti foi governador da Paraíba, era professor de filosofia da universidade, aí trouxe. Aí eu fui assistir esse congresso, né? Minha gente, eu ria demais, porque às vezes tinha matemáticos, tinha muito matemáticos no meio, filósofos matemáticos, né? E eu achava graça porque eles traziam, as palestras deles eram uma folha de papel cheia de traço, né? Aí era bom demais quando ele botava assim no telão aquele esquema deles. Aí tinha deles que dizia, mas aí ele escutava às vezes filósofos da área jurídica, filosofia jurídica e tal. Aí dizia, como o direito é igual à matemática. Eu digo, fala, minha nossa senhora. Pense na hora que eu achava, eu digo, para esse cara tá gozando comigo, porque dizer que isso daí que ele botou aí, nossa, como tem muita identidade, eu digo, fala, meu Deus do céu, meu amigo, se eu botar uma conclusão de uma palestra de direito aí, na frente dessa sua, do esquema de uma palestra de direito, na frente dessa sua aí, desse amontoado de garrancho aí, o que é que vai ter de aparelho? Mas é isso mesmo, é questão é muito interessante. A lógica formal, a linguagem que é desenvolvida, o raciocínio com relação às técnicas de conceitos, de classificações, há uma identidade de linguagem, e era muito interessante, eu achei muito interessante ele dizer que o direito era muito próximo da matemática. Aí eu digo, bom, é muito próximo, mas pense em dois grandes vizinhos, inimigos, Fidagal. Isso aqui é que dois vizinhos absolutamente inimigos, porque eles podem estarem próximos, mas, nossa senhora, é muito diferente. Mas eles diziam que era muito... havia uma identidade muito grande. Entendeu aí, pessoal?
o nosso recado aqui com relação agora às ações coletivas em espécie. Tivemos aí hoje essa visão aí dos processos das tutelas jurisdicionais do Código do Consumidor, tá certo? Agora, a próxima ação vai ser a ação civil pública. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta? É quinta. Então, segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos ter ação civil pública, tá certo? Porque